e conhecereis a verdade vos libertará. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. O Filho é o único que é verdadeiramente livre de egoísmo, de preocupações, do temor da morte, livre de qualquer apego à própria honra e propriedade, apenas vinculado ao Pai e vivendo para Ele. Livremente ele se entrega para nos libertar. Agora, ele não declara nada mais específico acerca de sua obra de libertação. Após sua exaltação na cruz, eles o reconhecerão. Agora, ele lhes diz apenas com toda a determinação que por intermédio dele serão verdadeiramente livres. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é uma alegria estar aqui com você para darmos continuidade aos nossos estudos de mais uma lição bíblica que é parte do terceiro trimestre de estudos das lições bíblicas dominicais do ano de 2025. Para hoje, lição de número 5, a verdade que liberta. Antes de continuar, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva, curta, compartilha, me dê essa ajuda para que eu tenha condições de continuar por aqui conversando sobre as nossas lições. Dito isso, confiando que você vai fazer o que eu te pedi, vamos à nossa introdução, porque, como você já sabe, ela é tratada com muita importância, visto que compartilha conosco algumas informações importantes. Nesta introdução, na introdução da lição de número 5, é necessário que nós consideremos, em primeiro lugar, a respeito da personificação da verdade. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Como nós vamos ver, é claro, com ênfase no capítulo 7 e no capítulo 8 do registro do Evangelho de João, a verdade não é um amontoado de conceitos, não diz respeito a nenhum tipo de conhecimento humano, não é intelectual. A verdade é personificada, a verdade é Jesus. Segunda coisa que nós consideramos na nossa introdução é a respeito da revelação da verdade. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade. Lógico, se Cristo é a palavra, Cristo é a verdade encarnada, logicamente nós precisamos falar nos termos da revelação da verdade. Em terceiro lugar, nós vamos falar a respeito da resistência à verdade. E aqui nós vamos ter o grupo dos escribas, os que violentamente são mais resistentes a Cristo, pelo menos no registro de João, e os fariseus como resistentes à verdade. E aqui nós temos, eu diria, um ponto de contato entre essa lição e as lições passadas, visto que, assim como Nicodemos, a samaritana e a multidão que foi alimentada por Jesus pela multiplicação dos pães e dos peixes, não compreenderam a fala de Jesus e suas reais necessidades, escribas e fariseus também não vão compreender e se posicionarão resistentes à verdade. E, em último lugar, de maneira introdutória, nós consideramos o poder da verdade. É lógico que o poder da verdade é libertador, mas não é qualquer tipo de libertação. Nós não podemos cair na tentação da incompreensão dos escribas e fariseus e utilizar o versículo 32 de João 8:32 para falar de qualquer tipo de libertação intermediada pela verdade. Nós vamos falar do que a verdade liberta. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto. Jesus, a verdade em Jerusalém. A aula passada, Jesus não estava em Jerusalém. Jesus estava no deserto. E há quem diga que entre o que nós vimos na aula passada, com ênfase, se não me falha a memória, no capítulo de número 6 e o que veremos no capítulo de número 7 e 8,
é dividido por um espaço de tempo considerável que, segundo a perspectiva joanina, a perspectiva de João, diz respeito a uma espécie de retiro de Jesus com seus discípulos, um momento em que Jesus resolveu dar continuidade ao plano de estar a sós com seus discípulos. Primeiro subponto, da Galileia para Jerusalém. Como a lição tem como base o registro de João, capítulo 7, e o registro de João, capítulo 8, para entendermos o que é exposto no capítulo 8, nós precisamos considerar o que é construído como contexto no capítulo de número 7. E aqui a gente tem como primeiro aspecto do contexto do capítulo 7 o aspecto fatal. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia para Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Não é a primeira vez que, segundo o registro de João, há esse planejamento no cenário. Esse planejamento é mencionado pela primeira vez em João 5,16. E a partir disso, nós vemos uma espécie de crescente de revelação desse planejamento fatal por parte dos escribas e fariseus, o planejamento de matar Jesus. À medida que Jesus vai aumentando em popularidade, à medida que há certo tipo de reconhecimento público da messianidade, da divindade, da origem da missão de Jesus e a essa correspondência com as profecias do Antigo Testamento, ou seja, a população vai crendo na autenticidade de Jesus, há uma escalada no planejamento fatal de Jesus. Por isso que nós chegamos no capítulo 7 e no capítulo 8, e o que se percebe é, em primeiro lugar, Jesus, em vista de entender que não é o tempo da sua morte, resolvendo chegar em Jerusalém de maneira discreta, não se apresentar publicamente, virando a chave, se apresentando publicamente até como uma estratégia para que ele não fosse pego e morto, porque certamente geraria um tumulto considerável e dar certo, e Jesus falando abertamente da sua morte e assim sucessivamente. Outro aspecto do contexto do capítulo 7 é o aspecto político. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa. Qual é a perspectiva dos irmãos de Jesus? A perspectiva da maioria que fazia parte das multidões que seguiam a Jesus. Era de fazê-lo rei. E a ocasião da festa da Páscoa, a ocasião da festa dos tabernáculos e a ocasião da festa dos Pentecostes, conforme inclusive informações históricas, era as ocasiões mais importantes para que supostos revolucionários, líderes, candidatos a reis, candidatos a messias, se apresentassem ao público a fim de que eles fossem aclamados. Inclusive, eu abro um parêntese para reconhecer que uma das provas da grandeza do poder de Roma contra os seus adversários é exatamente como Roma se comportava nessas ocasiões de festas judaicas em que se manifestava candidatos a reis, se apresentavam diante da multidão que estavam em Jerusalém. Um momento público muito excepcional em que a fé dos judeus está assim emocionalmente tocada, eles estão lembrando dos cativeiros, lembrando do êxodo, lembrando das jornadas pelo deserto. Então é muito fácil de aceitar um rei supostamente vindo de Deus. A manifestação de Roma era passar como um rolo compressor sobre esses homens, esses personagens que se manifestavam aí. Então, nós precisamos considerar esse aspecto político do contexto que envolve o conselho dos irmãos
e inclusive há quem diga que o Conselho dos Irmãos é um conselho com uma armadilha a fim de que Jesus vá a Jerusalém e lá ele encontre a morte, mas na verdade tem-se que o Conselho dos Irmãos é correspondendo a uma expectativa equivocada do reino de Deus e de fazer Jesus rei, o que ele já tinha inclusive frustrado em vista da movimentação da multidão que ele havia acabado de alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. Os irmãos imaginavam que ele reivindicaria um reino, por isso a ideia do momento certo de ir a Jerusalém. Nesse contexto do capítulo 7, além do aspecto fatal, além do aspecto político, tem-se o aspecto religioso. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Discretamente, logicamente, por conta do perigo que envolvia a sua ida lá. Depois, há quem diga que Jesus tem um plano de publicidade e ele, no meio da festa, põe-se a ensinar no meio da multidão. E se fica assim, ora, se ele foi discretamente, porque em algum momento ele põe-se a ensinar no meio da multidão, mas porque também fazia parte do plano no meio da multidão. Certamente os soldados não iriam prendê-lo ou fazer qualquer tipo de violência contra ele. Uma atitude arriscada, mas inteligente. Qual festa recebe Jesus, ou para qual festa Jesus vai, ou Jesus sobe a Jerusalém na ocasião de qual festa? Jesus ensina no meio, no acontecimento de qual festa? A festa dos tabernáculos. E Jesus faz isso com muita inteligência, porque muitas coisas que Jesus vai dizer, vai ensinar a respeito de si mesmo, relacionam-se com símbolos da festa dos tabernáculos, que era comemorada durante 7 dias, e os judeus construíam casinhas para lembrar do seu momento no deserto, como Deus lhe deu uma terra firme, e como eles agora viviam daquela bênção da terra, daquilo que a terra poderia produzir. Se na multiplicação dos pães e dos peixes Jesus está envolto na possibilidade da realização da Páscoa, e ele se utiliza desse contexto, e João registra perfeitamente esse contexto para mostrar que Jesus é maior do que Moisés. Jesus alimenta uma multidão no deserto, Jesus faz menção de Moisés, Jesus faz menção do pão de Moisés, e claro que João está fazendo relação entre Jesus e a Páscoa. E aqui João vai fazer menção, relação entre Jesus e a festa dos tabernáculos. Por exemplo, Jesus na festa dos tabernáculos diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. E quando nós vamos olhar para a execução da festa dos tabernáculos, todo dia, no final do dia, tinha uma cerimônia muito festiva, que era de jogar água no altar, jogar água nas ofertas, era a libação da água, de maneira que servia tanto de gratidão, porque Deus deu chuva para a colheita, como também de pedido, de crença, de esperança, que Deus não iria deixar de dar a chuva para as plantações e para as colheitas. Então Jesus se aproveita, no melhor sentido da palavra, desse derramar de água na ocasião da festa dos tabernáculos, e entre outras palavras diz: olha, a água verdadeira sou eu. Quem tem sede, vem a mim e beba. A segunda vez que Jesus disse eu sou, ele disse eu sou a luz do mundo. E aí nós voltamos os nossos olhos para a festa dos tabernáculos e nós compreendemos que ao final de cada dia também se acendiam 4 grandes candelabros, 4 grandes luminares judaicos. O registro histórico diz que Jerusalém inteira ficava iluminada. Existe um comentário
judaico que diz: ninguém deixava de ver a alegria dos judeus, porque tudo ficava iluminado. É claro que Jesus faz relação com esse acontecimento da festa dos tabernáculos para dizer: eu sou a luz do mundo. Jesus não é a luz do candelabro, Jesus não é a luz que ilumina só Jerusalém, Jesus não é a luz que produz alegria só para quem festeja a festa dos tabernáculos. Jesus é a luz do mundo. Jesus ilumina e alegra o mundo. Então perceba a relação que, de maneira excelente, do ponto de vista literário e lógico, inspirado por Deus, faz João. E aí também nós temos a questão cronológica, nós temos o aspecto do contexto do capítulo 7 cronológico. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado. Isso é uma linguagem tipicamente joanina, é um tema tipicamente de João, a hora, o tempo certo. E a ideia do tempo, da hora certa, nos apresenta a razão da frustração do plano político. Os irmãos queriam que ele se aproveitasse da ocasião em Jerusalém da festa dos tabernáculos. Agora é a hora, agora é o tempo, aproveita a ocasião. Não é no tempo de vocês. E o reino a que vocês fazem menção não é esse rei. E a frustração do plano fatal, né? João parece, entendem bem essa palavra, parece que aponta no texto o fato de que não ser a hora, não ser o tempo de Jesus, não permite o sucesso do plano dos judeus. O plano dos fariseus para o prenderem seria frustrado. Isso fica assim, de maneira que, no mínimo, nos põe a pensar, registrado, em que os soldados do templo vão mandados para prender Jesus. E quando chegam lá, eles ficam impressionados com o ensino de Jesus e inexplicavelmente esquecem da missão, inclusive de coração aberto, tem coragem de elogiar Jesus diante dos seus comandantes religiosos do templo. Então esse tema, a hora não é chegada, diz respeito tanto ao plano, momento do plano de Deus, como também a frustração do plano dos homens. Segundo ponto, a verdade na festa dos tabernáculos. No versículo 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Isso aqui, teoricamente, se trata de um plano de Jesus, num primeiro momento, tanto para chegar em Jerusalém sem problemas, como em um segundo momento público, não ser atrapalhado, não ser vitimado pelo ódio dos judeus, até porque ainda no plano de Deus não era o momento destas coisas sofríveis, eu diria assim, a acontecer. Mas a presença de Jesus, a própria verdade, como nós estamos considerando aqui na festa dos tabernáculos, faz com que ele expresse seu ensino e, logicamente, a presente necessidades na expressão desse ensino que ele mesmo supre. Por exemplo, Jesus é cobrado a respeito da necessidade de autenticidade do seu ensino. No terceiro ou quarto dia da celebração, Jesus está de pé no templo para ensinar o que é incomum para um rabi. O que é incomum para um rabi? No meio da festa e de pé. Um rabi tinha um momento exclusivo e sentado para ensinar. No entanto, a credibilidade do mestre depende muitíssimo do seu histórico educacional. Se até hoje nós damos importância ao currículo de quem ensina, nos tempos de Jesus isso é ainda mais criterioso. Quem o treinou? Ele é associado aqui à escola. A escola de Hillel, a faculdade judaica mais famosa e conservadora do seu tempo, ou a faculdade de Shammai, outra faculdade judaica religiosa, mas de maneira mais liberal. De João Batista, o último grande, muito embora controvertido rabi,
As autoridades religiosas, não os judeus comuns, estão atônitos. Um rabi, um professor que ensina, precisava ter na ponta da língua a sua autenticidade. E a autenticidade do seu ensino, da sua interpretação da Torá, deveria advir de algum rabi em evidência. Nos tempos de Jesus, ou Hilel, ou Shammai, ou João Batista. Jesus não ensina porque aprendeu com Hilel. Jesus não ensina porque aprendeu com Shammai. Jesus não ensina porque aprendeu com João Batista. E a resposta está na boca de Jesus. A autenticidade do ensino é divina. João 7,16. A minha doutrina não é minha. Ou seja, a interpretação da Torá, as lições, os princípios, não é de responsabilidade minha. Ou seja, eu não sou um aluno irresponsável que ensina uma interpretação sem mestre, mas daquele que me enviou. Jesus apresenta o selo de autoridade do seu ensino. Em terceiro lugar, vivendo na verdade. Versículo 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai, a autenticidade, e para cumprir a sua vontade era necessário a verdade revelada pelo Pai em Cristo. E aqui nós vamos perceber um diferencial proposto por Jesus como um mestre vindo de Deus, aquele que tem a verdade. Os ouvintes não se contentaram na apresentação da autenticidade. Então Jesus apresenta uma maneira diferente deles comprovarem a autenticidade, que é viver. Não é um esforço intelectual que vai compreender a verdade. Não é um esforço filosófico, acadêmico, que vai fazer com que as pessoas compreendam a verdade. Não é se matricular na escola de Hillel, não é se matricular na escola de Shammai, não é se matricular na faculdade teológica, não é se matricular no curso teológico, não. Jesus apresenta outro método, é vivendo. Para verificar a autenticidade da doutrina de Cristo, o discípulo precisa desejar fazer a vontade de Deus. Conhecimento de Jesus não se alcança pela teoria, isto é, o raciocinar, mas pelo obedecer. Obediência moral é mais importante que compreensão intelectual. O segredo para aprender a verdade de Deus é a disposição para a obediência. Vocês querem conhecer? Minha doutrina vem de Deus. Vocês querem conhecer? Qual é o estudo? Qual é o curso? Qual é a faculdade? Quantos anos? Qual é o diploma? Qual é o currículo? Qual é o plano? Não. Desejem profundamente viver a vontade de Deus. A verdade de Deus é tão abrangente, é tão plena, contempla tanto a divindade como também as nossas vidas, que à medida que nós vamos vivendo, nós vamos conhecendo a verdade de Deus, iluminados pelo Espírito Santo por intermédio de Jesus Cristo, o mestre da verdade. Vamos ao nosso segundo ponto. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E aqui nós vamos ter contato com a experiência que em algum dia da festa dos tabernáculos Jesus tem com a mulher adúltera. Terminou o dia da festa dos tabernáculos, o povo vai para as suas cabanas, todo mundo dorme, e João diz que Jesus vai humildemente para o Monte das Oliveiras. O dia amanhece, Jesus volta para o templo, está ensinando, e aí se dá o episódio entre os escribas e a mulher adúltera. A verdade no episódio da mulher adúltera. E aqui se manifesta, logicamente, mais uma ocasião da manifestação da verdade. Enquanto ele ensinava, uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher
apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Está tudo errado aqui. Está tudo errado. O plano de não julgar a mulher, mas utilizar o acontecimento para produzir um prejuízo contra Jesus está claro. O método, a liturgia do processo está inválida, porque primeiro pegaram a mulher. Cadê o homem? Segundo, o julgamento não se dava dessa maneira, se dava diante das autoridades religiosas. Terceiro, a determinação de pena capital nesse momento da história dos judeus não é de responsabilidade do tribunal religioso, é de responsabilidade de Roma. Jesus é o maior exemplo disso, foi condenado no tribunal religioso e penalizado por mãos de Roma. Então está tudo errado aqui. O desejo, o afã dos escribas e fariseus de colocarem Jesus em maus lençóis e assim apresentarem certo tipo de fragilidade de caráter para a multidão que ele está chamando a atenção é tão grande que eles se atrapalham no planejamento. Se utilizam de uma situação embaraçosa e a sabedoria de Jesus para revelar a verdade se manifesta aqui. E aqui nós vamos perceber a razão dos escribas para levarem a mulher a Jesus. A sua ação não tinha interesse na justiça, nem há um fio de evidência que tivesse nascido na compaixão. Eu já expliquei, acabei de falar que está tudo errado, como dizem tecnicamente no âmbito jurídico, o rito do processo está todo prejudicado, porque, na verdade, a ideia não é fazer justiça, a ideia é prejudicar Jesus. E aqui nós consideramos também o propósito de perguntarem a Jesus o que deveriam fazer com a mulher. Porque eles perguntam para Jesus. A armadilha foi armada sob a forma de um dilema. Percebam, se Jesus tivesse dito que ela era culpada e eles tivessem executado o castigo, eles o teriam levado perante os romanos por incitar um assassinato e também por desobedecer uma pena capital romana, que é imprimir, executar a pena no lugar de Roma. Quem é você que executa o que é de responsabilidade de Roma? Você deve morrer. Jesus seria rapidamente executado pelos imperadores ou pela força do Estado romano. Mas se ele tivesse se inclinado a um tratamento misericordioso, como deixa para lá, eu sou mestre do amor, seus críticos o teriam declarado um blasfemador que não aceitava os decretos da lei sagrada. O que Jesus faz? Jesus confronta escribas e Jesus confronta a mulher com a verdade. A verdade de Jesus repreendeu a mentira dos escribas e dos fariseus. A pureza de Jesus condenou a sensualidade da mulher. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Primeiro os mais velhos, certamente tinham maturidade para reconhecer melhor tanto a sua natureza pecadora como os seus pecados. Dos velhos até os meninos foram largando a pedra e indo embora. Jesus manifesta a realidade, a verdade pecadora dos acusadores. A verdade, portanto, se manifesta no episódio da mulher adúltera. Jesus se endireita, se levanta e olha para a mulher e pergunta: onde estão os seus acusadores? Nenhum está mais aqui. Vai e não peques mais. A mulher também é confrontada pela verdade que não permite quem uma vez foi perdoado continue cativo, continue escravo do pecado. Jesus, portanto, manifestou a verdade. Eu abro um parêntese aqui para desfazer os mitos que estão envoltos sobre o que Jesus escrevia no chão. Primeiro, nós devemos reconhecer a autoridade da palavra de Deus até quando ela silencia.
Quando a Bíblia fala, nós damos glória a Deus e reconhecemos a sua autoridade. Quando ela não fala, nós também damos glória a Deus e respeitamos o seu silêncio. Tem gente que vai dizer que Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos. Tem gente que vai escrever que Jesus estava assinando o perdão da mulher. Tem gente que vai dizer que Jesus estava escrevendo a acusação que os escribas e fariseus estavam impetrando sobre a mulher. E tem os mais emocionados que vão dizer assim: enquanto os teus acusadores te condenam, Jesus está escrevendo uma nova história para você. Tudo papo furado. Não se sabe o que Jesus estava escrevendo. Segundo ponto, Jesus, a verdade revelada. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não tem nos evangelhos a manifestação de tamanha resistência planejada como no registro de João 7 e de João 8. E esse cenário de resistência é montado, entre outras coisas, para manifestar como a verdade de Deus é poderosa contra a resistência dos homens. Por exemplo, a verdade de Jesus vence a trama fatal dos escribas e fariseus. A verdade de Jesus constrange escribas e fariseus, fazendo-os vítimas do seu plano constrangedor. E a verdade desafia o pecador: vai e não peques mais. Nada pode resistir à verdade, nem a morte, nem os planos para constranger e nem a disposição de um pecador perdoado e a sua fraqueza podem vencer a verdade. Terceiro subponto, a verdade que o mundo precisa conhecer. E desde que mundo é mundo, gente é gente, há um debate sobre a verdade. O mundo parece que encontrara a verdade no iluminismo. O iluminismo era a grande realização dos filósofos. Ali estava a verdade. Coloca-se no trono dos anseios do mundo a razão. A razão é a luz descobre a verdade. Mas os próximos acontecimentos da história da humanidade mostraram os apaixonados pela razão, pelo iluminismo, que se reconheciam descobridores da verdade, frustrados. O mundo entrou em guerra, o mundo, com o nazismo, mostrou o seu lado mais horripilante, perdeu milhões, os desastres mundiais, explicados pelo egoísmo, pela fascinação, pelo radicalismo dos povos, demonstrou que a verdade havia escapado por entre os dedos, que o iluminismo jamais conheceu a verdade. Verdade não está na subjetividade filosófica, porque quem faz filosofia é homem, homem é pecador. A verdade não está na racionalidade científica, porque quem faz ciência é homem, é pecador. A verdade não está na mística esotérica, porque essa disposição filosófica subjetiva, quase religiosa, é um esforço humano pecador. Onde está a verdade? Na eternidade divina. Deus não é criatura. Deus é criador. E na revelação divina, na revelação do Deus que é em Jesus. Ponto 3, Jesus, a verdade que liberta o pecador. E aqui nós vamos ter contato com mais uma ocasião em que
uma pessoa ou um grupo de pessoas não entendem o que Jesus quer dizer. Primeiro subponto, a verdade que liberta. A vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará conhecimento da verdade, por meio dela será libertado da servidão do pecado. Lembrem-se, quando Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava falando com um grupo de fariseus, escribas, certamente, que haviam crido, que haviam aceitado o ensino de Jesus, que haviam crido nele. Ou seja, a fé não é um fim em si mesmo. A fé não é o fim do caminho. A fé é o começo para uma vida de conhecimento da verdade. A medida que se permanece em Jesus é a medida que se conhece a verdade de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Entre os judeus que escutaram a Jesus, alguns aceitaram a sua mensagem. A Jesus, porém, não lhe bastam adesões de princípio, mas sua aceitação tem que traduzir-se na prática. Cristianismo, senhores, cristianismo, senhoras, não é um amontoado de princípios, não é um amontoado de conhecimentos, não é um amontoado de teórica, é vida, e vida com Jesus. Não precisa de admiradores, e sim de seguidores, homens que passam e realizem o que ele propõe. Versículo 32, logicamente, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus caminha num caminho comum para os judeus. Os judeus acreditam que a verdade tem um poder de libertação, mas a verdade intelectual, o conhecimento da Torá por si só, ponto de vista da libertação é do conhecimento de uma verdade que se compreende intelectualmente. Os judeus não entenderam de que cativeiro se tratava, porque eles disseram: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos cativos de ninguém. Aí alguém pergunta assim: mas foram sim, foram da Babilônia, foram dos Medo-Persas, foram da Síria, foram do Egito, e agora era de Roma, pelo menos 5 cativeiros. Mas eles não estavam falando desse cativeiro político, eles estavam falando do cativeiro religioso, porque eles imaginavam que, por ser descendência de Abraão, eles eram o verdadeiro povo de Deus, portanto livres de qualquer expectativa real, de qualquer religiosidade falsa, de qualquer tipo de falsidade. Eles eram os verdadeiros, eles eram os livres. Olha essa perspectiva que pode-se dizer que eles tinham em mente. Nós certamente não estamos numa situação de escravidão, pois não somos pagãos, não somos nem mesmo samaritanos. Como então Jesus diz: vocês serão livres? Jesus, logicamente, estava falando da liberdade do pecado. Segundo subponto, o que é a verdade? Verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Nós temos a informação de que Jesus está falando da libertação do cativeiro do pecado, o que mais adiante vai ser tecnicamente chamado, especialmente nas epístolas, de redenção. É uma maneira pela qual Jesus torna os escravos do pecado livres, pagando-lhes a conta, pagando-lhes a dívida. Mas aqui ainda essa ideia não está muito esclarecida. Quem vai sistematizar, organizar, esclarecer serão os autores das epístolas, especialmente o apóstolo Paulo. Mas agora, para nós, fica claro que Jesus estava falando da libertação da natureza pecaminosa, a libertação do domínio do pecado. E só a verdade poderia
fazê-lo. O que é a verdade? A gente poderia até melhorar a pergunta e dizer quem é a verdade. Jesus é a verdade, porque ele é verdadeiramente Deus, ele não é igual aos falsos deuses. E porque ele é verdadeiramente homem, ele não é igual aos homens que, dominados pelo pecado, não conseguem ser verdadeiros. Jesus é a verdade. Não o mero saber de fatos e a contestação de acertos, mas refere-se à verdade essencial, viva, que nos mostra quem Deus é realmente, quem nós, seres humanos, somos de fato. Terceiro subponto, verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à semelhança com Ele enquanto ainda vivemos nesse mundo. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade não se dá em um momento, não se dá em uma aula, porque nós não estamos falando de conhecimento da verdade intelectual, de qualquer outra verdade, como se filosófica, científica, esotérica. Não, nós estamos falando da verdade pessoa, da verdade ampla, da verdade eterna que contempla todas as nossas vidas. Nós não vamos aprender repentinamente. Nós vamos aprender à luz do Mestre, portanto, sendo como ele é. Na verdade, a essência da natureza do discípulo é imitação. Então, a verdade do discipulado com Cristo se aprende vivendo nas experiências da vida, nas experiências profundas com o Senhor. E aqui nós consideramos a liberdade do verdadeiro cativeiro, a expressão verdadeiramente serão livres, provavelmente se refere ao fato de que a liberdade dada por Cristo é a única liberdade verdadeira. A suposta liberdade nacional, a suposta liberdade ética, a suposta liberdade religiosa que os judeus acreditavam ter por conta de serem de descendência nobre, não era a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é a liberdade que Cristo dá para judeu, para grego, para qualquer pessoa, não importa a grandeza, a superioridade ou não da sua cultura. Pense, em último lugar, que a liberdade do verdadeiro libertador. E aqui Jesus, nesse final, muda, eu diria assim, o discurso no sentido de que ele se assemelha a Isaac e faz menção de que quem tem poder para libertar é o filho que fica em casa. E aí Jesus faz menção da semelhança entre Ismael e Agar, que eram escravos e foram embora, e quem é maior do que o cativeiro, quem é maior do que o escravo? É o filho da promessa, da descendência de Abraão, o filho que fica em casa. Portanto, a verdadeira liberdade é o filho que dá, que é a verdade e tem o poder de libertar. Deus abençoe você em nome de Jesus.